Bom dia a todos, todas. Estamos aqui mais uma vez para falar da aplicação de políticas públicas judiciárias como meio alternativo à taxa de congestionamento no Poder Judiciário brasileiro. Essa fala é dirigida por mim, Luciane Mara Correa Gomes, do Centro Universitário Augusto Mota, e Tauan Lima Verdun Rangel, da Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro e da Multivix, no estado do Espírito Santo. A problemática que gera é a despeito do volume de processos que tramitam no Poder Judiciário brasileiro e como esse Poder Judiciário tem sido retornável na entrega de uma prestação jurisdicional eficiente e eficaz. Pois bem, nós precisamos originariamente captar aonde o Poder Judiciário busca atribuir aos jurisdicionados essa prestação jurisdicional efetiva e eficaz. Essa taxa de congestionamento tem por origem a exigibilidade que o Poder Judiciário tem conferido aos indivíduos para que ele possa, no longo desse processo judicial, efetuar a entrega da cidadania. E de que forma ele exige isso do indivíduo? Que ele se torne participativo. Na outra linha, na outra margem, nós vamos encontrar um Poder Judiciário que está sobrecarregado, que ele tem estrutura física, de recursos humanos, de comunicações, de tecnologias limitados pelo próprio parâmetro que o Estado lhe confere. Esse parâmetro é visualizado na lei, mas ele busca, através de políticas públicas judiciárias, fazer com que o Poder Judiciário se torne um super-herói, entregando a prestação jurisdicional num tempo célere, porém, e muitas das vezes sem uma cautela no conteúdo, ou seja, nós podemos verificar aqui a extinção de processos sem julgamento do mérito, e isso contabiliza nas metas impostas pelo Conselho Nacional de Justiça. E aí pergunta-se, o Poder Judiciário foi efetivo? Ele só entregou uma sentença. Por que se fala isso? O Conselho Nacional de Justiça, no ano de 2010, ele inseriu os mecanismos alternativos de solução de conflitos para que o Poder Judiciário, que não conseguia desenvolver o seu trabalho diante da globalização, diante da conscientização dos indivíduos de baixa renda, obter o alcance das suas políticas públicas, ao invés dele eliminar os vilões de uma morosidade na entrega da prestação jurisdicional, ou seja, viabilizar o tempo morto que o processo fica nas prateleiras, ele faz com que o Estado, que não fiscaliza os prestadores de serviços públicos essenciais, que o Estado que é parte, quando ele não entrega as promessas da modernidade tardia, esse mesmo Estado impõe ao indivíduo que muitas das vezes ele não possui essa condição de predisposto, ensinado, habilitado a agir com autonomia de vontade e com o princípio da colaboração, ele faz com que esses processos venham dentro da codificação processual civil brasileira ingerir, fagocitar institutos que não são viáveis, ou, melhor expressando, institutos que não são cabíveis à sua aplicação num bojo processual. Seja pela sua natureza, que é um trabalho artesanal, como se fala da mediação de conflitos,
como da arbitragem, da conciliação, que são englobadas num dogma processual existente, são institutos que necessitam de um tratamento diferenciado, mas eu coloco rodas em um veículo que está sobrecarregado e faço com que essa roda seja responsável pelo girar dos processos como tábua rasa de salvação de um poder judiciário que se encontra congestionado, não na porta de entrada, porque os mecanismos alternativos de solução de conflitos, eles são realizados na entrada, eles são realizados no meio do processo, mas as partes só cumprem a redação do artigo 334 do Código de Processo Civil Brasileiro, porque ali ele está posto na lei como uma fase essencial ao fluxo do processo, mas ela não sabe para que ela está fazendo aquilo, como ela vai fazer aquilo, e ela cumpre como uma etapa para que ela não perca a intenção, o interesse de agir naquele fluxo processual. Então, que modificação é essa? Eu estou entendendo o mecanismo alternativo de solução de conflitos como um instrumento viável para reduzir o fluxo desses processos em tramitação no Poder Judiciário. E no outro polo, eu preciso identificar que os indivíduos estão efetivamente preparados para exercer uma cidadania que é cobrada do Estado, mas ela não é ensinada pelo Estado. E aí eu preciso viabilizar se eu tenho uma inafastabilidade da prestação jurisdicional ou se eu estou vendo pelo Estado uma simples eloquência de reserva de mercado, porque eu estou forçando o encaixe de um instituto processual que não é cabível dentro de um processo com os contornos de processo. E aí eu começo a visualizar que instrumentalizar a conciliação, instrumentalizar a mediação de conflitos, eu não desenvolvo as técnicas que lhes são peculiares. Eu forço uma mediação à brasileira com contornos de uma codificação processual civil apenas para dizer que eu estou efetuando uma democracia participativa para os indivíduos, mas eu não estou respeitando as variáveis que são inerentes à estrutura do campo judiciário. O Poder Judiciário, ele está na sociologia das organizações, mas eu não observo que ele, como uma empresa pública, ele vai ter a exigibilidade dos recursos humanos. Eu vou precisar de uma estrutura física para inserir. Eu vou precisar do planejamento estratégico necessário. E o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, ele tem aplicado dinâmicas não compatíveis com a essência desses instrumentos adequados de solução de conflitos. E aí eu consigo ter um imaginário de que os mecanismos alternativos de solução de conflitos vão sim enxugar como uma política pública judiciária aquele volume todo de processos já existentes e não funcionais. Então presume-se, a partir dessa leitura, que as condições que são postas aos mecanismos de solução de conflitos não serão eficientes para o tratamento e o Poder Judiciário continuará com essa taxa elevadíssima de processos que não tem fim. Agradeço a paciência de todos, a organização do evento, nossos fraternais cumprimentos. Tenham todos uma boa tarde.